Olá, olá, estamos de volta para a nossa última aula. Então tivemos 5 aulas, aliás, 5 com esta aula que vamos gravar agora, e com isso a gente encerra o nosso conteúdo do semestre para que a gente possa realizar a nossa prova na próxima quinta-feira, tá bom? Sem muita conversa então, que o nosso tempo é curto, a capacidade de armazenamento do celular mais ainda, tá bom? E a gente já começa aqui tratando do crime de assédio sexual. Essa figura penal, ela se encontra prevista no artigo 216-A do Código Penal. Então vamos lá, se você não está com o seu Código Penal, pegue ele, dá um pause aí, abra o seu Código Penal, pegue sua doutrina aqui na página 516, o nosso manual de direito penal referente à parte especial do Código Penal, e nós temos aí a figura do assédio sexual, prevista no artigo 216-A, cuja descrição típica diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Então vejam bem, aqui nesse caso a gente já percebe claramente aqui que além das considerações em relação à liberdade sexual da vítima que está sendo aqui atingida, tá? Nós vemos aqui com relação ao sujeito do crime, que esse crime ele é um crime próprio. Ele é um crime que exige uma qualidade especial do sujeito ativo. E também nós vamos ver aqui que o sujeito passivo não pode ser qualquer pessoa. Então você já deve ter percebido então que ele é crime próprio porque essa qualidade especial do sujeito ativo que é exigida pelo tipo penal é que esse sujeito ativo seja o superior hierárquico. Uma pessoa que tenha um status ali de superior hierárquico ou ascendente numa relação de emprego, cargo ou função. Tá? Obviamente, existe aqui a exigência de um vínculo entre o agente, o autor do fato, o sujeito ativo, e o sujeito passivo. Esse vínculo é um vínculo de hierarquia ou um vínculo de ascendência, ascendente, descendente numa relação de emprego, cargo ou função. Então é essa a necessidade aqui de se ver caracterizada essa relação entre o agente e a vítima. Então esse crime ele é bipróprio. Ele é próprio em relação ao sujeito ativo, ele é próprio em relação ao sujeito passivo, tá certo? Não se faz aqui menção em relação ao sexo dos envolvidos. Então, tanto faz ele ser o autor, o sujeito ativo ser homem ou mulher, também pouco importa a sua orientação sexual, se homossexual, se heterossexual, e a vítima também pouco importa se é uma vítima mulher ou homem também, e também não importando a sua orientação sexual. A conduta descrita no tipo penal, o verbo núcleo do tipo penal que nós verificamos aí, é o verbo constranger. Constranger alguém, não é isso? Então você constrange alguém obrigando a pessoa a fazer aquilo que ela não quer, ou não deixando ela fazer aquilo que ela quer fazer. Então, ou obrigando a ela tolerar que se faça com ela alguma coisa. Então, o verbo constranger tem esse significado. Então essa insistência oportuna, o que caracteriza o crime de assédio sexual? Essa insistência importuna ou inoportuna de alguém que tem uma posição privilegiada e se vale dessa condição privilegiada para poder constranger essa vítima com o intuito de obter alguma vantagem, um favorecimento sexual. Então a gente sabe que isso é muito comum nas relações de emprego, isso é muito comum nas relações de trabalho no âmbito do setor público e também privado, e é isso exatamente que o legislador veio proteger. Essa convivência no ambiente de trabalho, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, em que há uma relação de superior com subordinado, com um ascendente, com um descendente na relação de emprego. E, por vezes, o superior ele se vale dessa condição de superioridade para poder impor aí essa insistência, esse constrangimento com o intuito de obter algum tipo de vantagem ou favorecimento sexual. Tá bom? E aí a doutrina fala o seguinte: e professor em face de aluno, existe essa relação de superioridade hierárquica? Tá? O Guilherme de Souza Nutti ele vem dizer que que não existiria essa relação de superioridade hierárquica entre professor e aluno, tá? Me desculpem, eu confundi aqui. O Luiz Regis Prado, ele fala que o superior hierárquico ele não teria
não haveria numa relação entre aluno e professor essa relação de superioridade. Portanto, não poderia se configurar esse crime de assédio sexual em se tratando de uma relação de professor e aluno, tá? Mas há quem discorde disso também e entende que há esse domínio, essa influência, né? Tá? O Luiz Regis Prado ele vai dizer que há essa ascendência, essa relação de domínio, de influência, de respeito, tá? De relação de professor-aluno em sala de aula. Então é uma questão controversa, tá bom? Quando a gente fala em superioridade hierárquica, nós estamos falando de uma relação laboral no âmbito do direito público, tá bom? Então são agentes públicos, superior hierárquico, subordinado, nós estamos tratando de uma relação de direito público. Quando a gente fala em ascendência, isso vai para o campo do direito privado, no campo do direito privado. Então são essas relações, tanto a superioridade hierárquica quanto a ascendência, elas se dão numa relação de emprego, cargo ou função, tá certo? Seja ela pública, seja ela privada. Perfeito, então. Obviamente que a conduta de constranger alguém não pode ser um constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Se estivermos diante de uma conduta de violência ou grave ameaça com o intuito de praticar algum ato libidinoso ou conjunção carnal, estaremos diante da figura já estudada do crime de estupro previsto no artigo 213. Então aqui é um constrangimento consistente naquela importunação constante, não é? Aquela insistência importuna do superior em relação ao seu subordinado. O crime é doloso, obviamente, tá? Não vai admitir a modalidade culposa, não existe essa previsão expressa. Então a vontade do agente é de constranger a vítima com essa especial finalidade de obter uma vantagem ou favorecimento sexual. E vejam que esse favorecimento sexual não é exclusivamente em favor do próprio sujeito ativo. Pode ser um constrangimento praticado com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual em favor de terceiro. A doutrina traz um exemplo aqui, o Fernando Capês, que diz que, por exemplo, a vantagem ou favorecimento sexual pode ser para o próprio agente ou para outro, um amigo, o filho do superior hierárquico, né? Digamos que um dono de uma empresa que exerce uma função de chefia sobre a sua secretária ali, e ele fica importunando, insistindo, querendo que ela pratique algum ato em favorecimento sexual em favor do seu filho. Tá? Então, o tipo penal não exige que seja o próprio sujeito ativo que seja o beneficiado da vantagem ou favorecimento sexual. Com relação à consumação em tentativa, existem duas correntes. Por quê? Uma corrente que fala que o crime de assédio sexual ele é um crime que se perfaz com um constrangimento só, ele seria a mera prática de um constrangimento já iria perfazer, já iria consumar o crime de assédio sexual, e há uma outra corrente que entende que esse crime ele é um crime habitual, ele não seria um crime que se perfazeria somente com uma conduta, com um constrangimento. Deveria haver continuidade desses constrangimentos, dessa insistência para se ver caracterizado esse crime. Então, crimes habituais são aqueles que se perfazem com uma conduta que é habitual, contínua, reiterada. Então, por isso que esses crimes, em regra, eles não admitem tentativa. Se eu entendo que o crime se eu faço parte de uma corrente doutrinária que entende que o assédio sexual é um crime habitual, fica difícil a configuração de um crime habitual, porque eu não sei quando nessa reiteração de condutas vai se configurar o crime e ele vai estar consumado ou ele não vai estar consumado. Havendo reiteração, há a consumação do crime habitual. Não havendo reiteração, não há o crime. Então fica difícil configuração uma tentativa no crime habitual. Em regra, nem sequer se aceita doutrinariamente a tentativa nos crimes habituais. Tá bom? Então, para aqueles que entendem que basta um mero constrangimento, uma vez só, já se há a caracterização de uma tentativa do crime de assédio sexual. Ok, basicamente é isso. Desculpem. Basicamente é isso. Temos a majorante da pena, prevista no parágrafo 2º, que diz que que a pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, ok? Vítima menor de 18 anos, então teremos aqui a majorante aqui em aumento de até 1/3 da pena, ok? Perfeito. Passamos para o próximo tipo penal que está previsto no artigo 216-B. Então, vejam que é uma alteração recentíssima também, portanto, atenção total para isso. Possibilidade altíssima de cobrança em prova de concurso, a sua prova da OAB. E falei para vocês que, como é do ano passado, 2018, Lei 13.772, Lei 13.772 de 2018, é muito provável que quando vocês concluírem a graduação de vocês,
vocês deparem com uma questão que tragam esses tipos penais aí recentes que estamos estudando aqui. Então vamos lá. Aqui nós estamos tratando de um crime, de um capítulo que também foi inserido no Código Penal, que é o capítulo 1º-A, que trata da exposição da intimidade sexual. Lembrem-se que esses crimes aqui, que tratam de exposição de intimidade sexual, registrar, filmar, expor essas imagens, coisas que são muito comuns, lamentavelmente, por parte principalmente de homens, que às vezes para se vingar de namorada, ex-namorada, pegam as fotos ali, vídeos da intimidade, praticando sexo, a pessoa nua, e expõe essas imagens aí pelas redes sociais, né? Então, essa conduta antigamente ela não era considerada crime, não havia tipificação penal para esse comportamento. Se resolvia isso normalmente no âmbito do direito civil, com um pedido de reparação por danos materiais ou morais decorrentes dessa violação da intimidade. Então houve agora uma proteção penal com relação a isso, né? Houve uma proteção penal, se trouxe para o âmbito criminal a proteção contra esse tipo de comportamento. Então vamos lá. O artigo 216b, ele vem dizer o seguinte: produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E aí o parágrafo único traz uma figura equiparada que diz o seguinte: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Vamos lá. Então já falamos aqui a Lei 13.772 de 2018, que incluiu esse artigo aqui no Código Penal. Aqui está falando de uma punição a uma conduta de indivíduos que estão expondo atos sexuais ou intimidade da pessoa, né, nas redes sociais, ou de alguma forma divulga essas imagens, produz, fotografa, filma ou registra por qualquer meio essas cenas de nudez ou ato sexual sem autorização de alguém. Sem autorização de alguém. Perfeito? Então esse crime também é um crime comum. Tá? Ele é comum quanto sujeito ativo, comum quanto sujeito passivo, não exige nenhuma condição ou qualidade especial da vítima e nem do agente, então, portanto, comum. E aí as condutas do caput são a conduta de produzir, ou seja, pôr em prática, levar a efeito, realizar, né? Preparar ali, fotografar, que é imprimir a imagem de alguém por meio da fotografia, filmar, registrar a imagem de alguém por meio de vídeo, e registrar, que é alocar em base de dados a cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso, de caráter íntimo e privado. Perfeito, esse é o comportamento nesses 4 verbos aí, é um tipo misto alternativo, né? Um crime de conteúdo variado, existem vários verbos, sendo que se o agente incorre em pelo menos um deles, ele já está praticando o crime previsto nesse artigo. Se ele praticar mais de um verbo desse, ele não vai ter praticado mais de um crime, ele terá praticado somente um crime. Perfeito? Então, a conduta equiparada do parágrafo único, ela não envolve propriamente a violação da intimidade da pessoa, na verdade. Ela não está pegando imagem de alguém nu praticando ato sexual, ela está justamente falseando essa verdade. Ela está fazendo ali uma trucagem, uma montagem na fotografia, colocando uma pessoa numa cena de nudez ou de ato sexual que ela não está participando. Veja que isso é uma coisa bem recente, né? Lembre-se que nós tivemos um candidato ali ao governo de São Paulo, salvo engano Dória, né? Que fizeram ali uma montagem com ele, com algumas mulheres, com 3 mulheres na cama, como se fossem ele, uma pessoa parecida, um sósia, ou montagem com equipamentos de software avançados que são capazes de simular essas situações. Então, é esse tipo de conduta que se está incriminando aqui na figura equiparada. Perfeito? Então, gente, vamos lá. O crime é doloso, tá? É o dolo de praticar essas condutas sem autorização dos participantes, daquelas pessoas que estão sendo expostas ali naquela filmagem, fotografia, produção, tá? O crime quanto à consumação em tentativa é possível, por exemplo, imaginamos que alguém, sempre que nós estivermos diante de um crime que é plurissubsistente, aquele que a conduta pode ser fracionada em vários atos, teremos a possibilidade de tentativa. Então, digamos que eu sou dono de um hotel, ou um motel, e eu coloco uma câmera escondida no quarto de um motel para filmar as pessoas que entram ali para praticar sexo. Embora eu tenha colocado essa câmera, digamos que a pessoa desconfiou e acabou descobrindo que essa câmera estava escondida ali num determinado objeto dentro do quarto.
e de modo que não houve realmente a captura das imagens do ato que eu queria capturar. Então estamos diante aí de uma tentativa. Perfeitamente possível, então, a tentativa nesse tipo de crime. Passamos então, encerramos aqui o crime de registro não autorizado da intimidade sexual e vamos aqui passar logo aos crimes aqui contra vulnerável, crimes contra vulneráveis. Isso aqui cai muito, despenca em prova de concurso o crime de estupro de vulnerável, despenca em prova de concurso, tá? Então vamos lá. O que diz o artigo 217-A, que trata do estupro de vulnerável? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. 8 a 15 anos. Continuando aqui. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ok, paramos aí, vamos lá para as considerações a respeito do crime. Esse crime aqui, vejam que aqui no caso é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, tá certo? Agora, na figura do caput, necessariamente tem que ser uma vítima menor de 14 anos. Vejam aqui, pessoal, essa idade de 14 anos foi uma idade que o Código Penal ele tem ali uma idade como simbólica, essa idade de 14 anos, em relação à capacidade de discernimento. Uma pessoa menor de 14 anos, à luz do Código Penal, ela não teria a necessária capacidade de consentir, de consentimento para a prática de atos sexuais. Portanto, praticar o sexo com menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável porque há ali uma presunção de violência inserida aqui nesse tipo penal. O legislador está presumindo de forma absoluta que um menor de 14 anos não tem a capacidade, o discernimento necessário para consentir a respeito de atos sexuais, certo? Então, mesmo que haja autorização, mesmo que haja um consentimento desse menor de 14 anos, pode ser homem ou mulher, nós temos aí o crime de estupro de vulnerável, porque esse consentimento ele é inválido, ele é nulo de pleno direito, não tem validade nenhuma. Então, se pratica sexo com alguém em que o consentimento foi inválido, um consentimento nulo, é equiparado a uma conduta praticada sem o consentimento. Então, por isso que é o estupro de vulnerável, tá bom? Então, não importa se era um namorado, menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Não importa se consentiu, não importa que essa pessoa tenha vida sexual promíscua, já tenha praticado condutas antes, que tenha se prostituído. O tipo penal não exige nada disso e a jurisprudência é firme do STF, STJ, nesse sentido de que praticou sexo com menor de 14 anos, não importa se com consentimento ou sem consentimento, teremos a figura de estupro de vulnerável. Tá certo? Então, vamos lá. Então aqui a prática é conjunção carnal ou outro ato libidinoso, já falamos a respeito de que é conjunção carnal, o que é ato libidinoso, qualquer ato que visa satisfazer a libido, atos de natureza sexual, certo? E aí temos já um problema aqui a tratarmos com relação à figura equiparada aqui do estupro de vulnerável, que é a figura do parágrafo 1º, que é a figura equiparada aqui, em que a prática do ato libidinoso ou da conjunção carnal não é em face de um menor de 14 anos, e sim com alguém que por uma enfermidade ou deficiência mental não tem o discernimento para a prática do ato. Tranquilo. Uma enfermidade, podemos falar se a pessoa está em coma, a pessoa está numa situação que não tem capacidade ou não tem o necessário discernimento para praticar do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Vou dar um exemplo desse não pode oferecer resistência. Aqueles casos daqueles médicos loucos, doentes, que pegam ali e aplicam uma anestesia na paciente ou aplicam, ministram algum tipo de remédio para ela ficar dopada, ficar ali sem condições de resistência e praticam sexo com essas pessoas. Um enfermeiro, um médico, alguém da área de saúde, tá? Então seria uma situação, embriaguei completamente a pessoa de modo que ela não tem capacidade nenhuma de resistir, tá? Droguei, coloquei Boa Noite Cinderela. Então são situações em que a pessoa não pode oferecer resistência e haveria aqui a figura do parágrafo 1º do artigo 217A, tá certo? Do estupro de vulnerável. Enfermidade também, ou deficiência mental, a pessoa uma enfermidade que às vezes pode não ser uma deficiência mental, digamos que a pessoa não tem, ela é paraplégica, tetraplégica, tá com discernimento, mas ela não tem capacidade de resistir, tá? Por conta dessa deficiência.
tá? A deficiência mental merece uma atenção especial para a gente aqui. Por quê, pessoal? Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, houve aí uma modificação na questão das capacidades, né, no regime jurídico das capacidades para a prática dos atos da vida civil. Então, o Código Civil, no artigo 3º, que trata ali das causas das capacidades para a prática dos atos da vida civil, ele traz somente o menor de 16 anos como absolutamente incapaz. Então, para o Código Civil, somente o menor de 16 anos ele é absolutamente incapaz de praticar os atos da vida civil porque não tem a capacidade civil plena. Ok? Ele é incapaz absolutamente. E aí veja, onde que entra a questão da pessoa com deficiência? A questão é que a pessoa com deficiência, seja qual for o grau de deficiência dela, mental, ela vai ser relativamente incapaz. Ela não é absolutamente incapaz. Então, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tinha-se ali uma presunção de violência no Código Penal em que você não poderia, de forma alguma, praticar algum ato de natureza sexual com a pessoa com deficiência mental, certo? Então não importava o grau ali de discernimento dela. Então simplesmente essas pessoas elas estavam segregadas ali, afastadas da possibilidade de ter uma vida sexual. Então, aqui com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que atribui a essa pessoa uma capacidade relativa, inclusive o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência fala que essa deficiência não vai afetar a capacidade civil da pessoa plena para se casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Tá? O inciso 2º aqui do artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que ela pode exercer seus direitos sexuais e reprodutivos. Então vamos lá. Como é que fica isso aqui diante da previsão de estupro de vulnerável quando o crime é praticado com pessoa que por deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato? Teremos que ver no caso concreto se essa pessoa acometida da doença mental ela tem capacidade de discernimento, de entender a natureza desse ato que ela está praticando. Se ela tiver alguma capacidade de entendimento da prática do ato sexual, é possível que ela possa, né, é direito dela que ela possa exercer esses direitos sexuais, são direitos personalíssimos. Tá? Ela poderia exercer isso aí sem que se tivesse que falar da prática de crime de estupro de vulnerável por parte de quem praticasse sexo com essa pessoa. Agora, se você vê que é uma doença mental, que essa pessoa não tem qualquer capacidade de entendimento daquele ato que ela está praticando sexual, aí nós estaríamos diante de uma figura do estupro de vulnerável, tá certo? Então, vocês sabem que existem graus de doença mental, que tem pessoas que têm uma capacidade de discernimento que levam uma vida praticamente comum, como qualquer outra pessoa, pessoas que têm síndrome de Down, autismo, e que estudam, trabalham, né, e podem se manifestar livremente com relação às suas questões sexuais, com a prática dos seus atos sexuais, seus direitos sexuais. E tem pessoas que têm algum tipo de deficiência, até mesmo o próprio autismo ou o próprio síndrome de Down, que sequer consegue se comunicar. Tá? Então, tem pessoas que têm síndrome de Down num nível tal que ela não consegue manifestar sua vontade, simplesmente vive, come, dorme, se alimenta, faz suas necessidades, mas não tem nenhuma capacidade de compreensão, de discernimento. Uma pessoa desse tipo, ela não tem, obviamente, capacidade de deliberar acerca de assuntos da sua vida sexual e de praticar atos de natureza sexual. Alguém que pratique sexo com uma pessoa dessa vai estar praticando estupro de vulnerável. Então, é essa a questão que tínhamos aqui a abordar com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência e o estupro de vulnerável, ok? Então falamos aqui com relação à embriaguez, eu creio que não temos mais nada. Uma hipótese aqui com relação ao erro de tipo, tá? É possível ocorrer erro de tipo nessa situação do estupro de vulnerável. Tá? Lembrem-se que o erro de tipo é uma figura em que vai haver, se esse erro de tipo, que é uma falsa percepção da realidade, o agente pratica um comportamento errando sobre um elemento constitutivo do tipo penal, se enganando pelas aparências numa situação de fato ali. Então onde que eu poderia ter uma figura do erro de tipo aqui no estupro de vulnerável? Outro dia eu estava com minha filha, eu vi uma amiga da minha filha de 14 anos, uma menina era dessa altura aqui, gigantesca, enorme, uma mulher, parecia uma mulher, tá? Menor de 14 anos, talvez, 13 anos de idade. Então, digamos que uma menor de 14 anos, ela, de alguma forma, ela consegue adentrar um ambiente que era restrito a pessoas de 18 anos. Ela vai num pub.
vai num pub e conhece segurança, ou então ela pega uma carteira da irmã de alguém que tem 18 anos e entra ali se identificando como se fosse maior de 18 anos. Lá ela conhece uma pessoa, o camarada começa a conversar com ela tá bebendo, num ambiente que é para maior de 18 anos, e quando o cara pergunta a idade dela, ela fala que tem 19 anos. Praticam sexo depois disso aí, e aí vejam, eu estou falando da típica figura do erro de tipo. Ele está errando quanto à menoridade dela. O que é a parte do, o que é o elemento do tipo que ele está se enganando ali, que ele está errando? É menor de 14 anos. Para ele não está praticando conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Ele está praticando com uma maior de 18 anos. Na cabeça dele é uma maior de 18 anos. Pelo aspecto fático, pela situação fática, pela falsa percepção da realidade, ele foi induzido a esse erro de tipo que era inevitável. Um erro de tipo excusável, justificável pelas circunstâncias. O fato será atípico. O fato será atípico. Temos aqui por último então nossas qualificadoras. Para a gente encerrar nossa aula, está terminando então. Eu não vou adentrar em outros tipos penais, vamos ficar aqui nos crimes contra a dignidade sexual. Eu não vou abordar todos, tá? Vocês vão ver alguns outros tipos penais que eu acho importante vocês darem uma lida, tá? Nesses crimes contra a dignidade sexual. Eu só estou abordando os mais importantes aqui, certo? Mas não os isenta da responsabilidade de pegarem esses outros tipos penais aqui. Aproveitem que já estão com o livro aberto à frente aí, quando terminarem de ver o vídeo, já deem uma lida nos demais tipos penais que estão previstos. Temos as figuras qualificadoras, que são pré-terdolosas. Então, se resulta lesão corporal de natureza grave, reclusão de 10 a 20 anos. Se resulta morte, 12 a 30 anos. Pré-terdolosa, porque já falamos, dolo no antecedente, culpa no consequente. Esse resultado lesão corporal grave ou resultado morte, ele tem que ser um resultado culposo, tem que ter advindo a título de culpa e não de dolo. Perfeito, então, gente? Então, eu creio que é isso, obviamente que, como eu havia explicado para vocês, é impossível nós, dentro de um semestre, estudarmos aqui a parte especial do Código Penal. Vejam que nossa matéria ela só vai até o 249. Então, nem assim nós conseguimos ver todos. Eu pego aqueles que têm muito mais incidência em prova de concurso, de modo que fica um estudo aí, um resquício de conteúdo que é para vocês estudarem sozinhos, darem uma lida, porque nenhum professor, nenhum cursinho, nenhuma faculdade vai ensinar todo o conteúdo da disciplina aqui que está no Código Penal e nas leis especiais. Então, vai exigir um estudo individual, você já tem uma forma de já aprender de que modo se analisa o tipo penal, o que é o sujeito ativo, o que é o sujeito passivo, o que é o objeto jurídico do crime, o bem jurídico protegido, o que é o objeto material, né, a classificação do crime, a consumação tentativa, se o crime é doloso ou culposo. Então, é seguir nessa esteira aí que vocês vão conseguir abstrair o conteúdo desses crimes que vocês vão estudar, tá bom? Então, desejo a vocês sorte na prova, vou passar o material do que é o trabalho de vocês, tá? Mas basicamente alguns artigos que eu vou pensar aqui, vou pegar uns 4, 5 artigos aqui do Código Penal para que vocês façam ali uma análise deles, escrevam em sua mão, me entreguem no dia da prova, valendo 4 pontos, e uma prova valendo 6, né, com aquelas, mesma história, 9 questões objetivas, 8 questões objetivas e uma questão dissertativa valendo 1 ponto, tá certo? Para que vocês, né, 80% da prova valendo uma parte da prova, sendo prova objetiva, sendo questões objetivas, e uma partezinha ali de dissertação escrita, como foi o primeiro bloco de vocês, tá bom? Então é isso, bom fim de semana a todos aí, um beijo, até o próximo semestre.